Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. O vídeo é sobre a descolonização afroasiática. Esse processo que se iniciou após a Primeira Guerra Mundial e se intensificou após a Segunda Guerra Mundial, ele tem como três fatores básicos o seu desenvolvimento. Primeiro, o nacionalismo dos povos dominados, que se armaram, que se organizaram, que estabeleceram estratégias de libertação nacional, de independência, de emancipação. O segundo ponto é o enfraquecimento das antigas metrópoles com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. O terceiro e último ponto diz respeito ao cenário pós-Segunda Guerra Mundial. As disputas entre Estados Unidos e União Soviética, que vão incentivar os processos de descolonização, tendo em vista a ampliação do seu bloco. Então, você vai ter países que vão se tornar emancipados, como o caso da China, que se torna emancipada da dominação japonesa e vira um país socialista. O caso da Coreia do Norte também, do Vietnã, do Laos, do Camboja. E outros, como a Coreia do Sul, se tornam países capitalistas apoiados pelos Estados Unidos. O regime do apartheid na África do Sul, apoiado pelos Estados Unidos. O MPLA em Angola, apoiado pela União Soviética. Então você tem aí esse jogo de poder. Porém, essas jovens nações começam logo a identificar que não lhes interessa esse jogo de poder entre Estados Unidos e União Soviética. Que elas têm um problema muito maior e muito mais urgente, que é superar o subdesenvolvimento. Nesse sentido, eles vão se reunir, representantes de 55 nações vão se reunir na Conferência de Bandung, na Indonésia, em 1955. Essas nações vão estabelecer uma carta, segundo os princípios das Nações Unidas, que reivindica o respeito às suas independências, a autodeterminação dos povos, a contrariedade às ações imperialistas e, principalmente, o não alinhamento. Elas proclamavam o direito de não se alinhar nem à União Soviética, nem aos Estados Unidos. E, portanto, estar livres para estabelecer relações com ambos os lados. Surgiu, então, o bloco dos países não alinhados, o bloco do terceiro mundo. Não é? O primeiro mundo, os países capitalistas desenvolvidos sob a liderança dos Estados Unidos. O segundo mundo, os países socialistas sob a liderança da União Soviética. E o terceiro mundo, o bloco dos países não alinhados. Esse processo de independência foi bastante traumático. Nós temos casos exemplares aí. O caso indiano chama atenção por conta da liderança de Mahatma Gandhi, que vai adotar a estratégia da não violência, da desobediência civil pacífica, que é baseada em boicote aos produtos ingleses, por exemplo, e a negação de cumprir regras inglesas impostas aos indianos. Em 1947, ele consegue a independência. Porém, o país vai se dividir em Paquistão Oriental e Paquistão Ocidental. A parte muçulmana da civilização indiana vai formar dois partidos, dois estados separados da Índia. Contrariamente ao que Gandhi defendia, uma Índia onde hindus e muçulmanos pudessem conviver. Não foi o que aconteceu. Nós teremos aí a formação do Paquistão Oriental e Ocidental. Posteriormente, o Paquistão Oriental passa a se chamar Bangladesh. Outra importante característica aí do processo de emancipação é que nós teremos guerras civis. Primeiro você tem a Guerra de Libertação Nacional. Depois você tem a conflagração
entre os vários grupos tribais, muitas vezes, ou os vários grupos políticos. Então você tem países que se tornam independentes, como Angola, em 74, mas passam 2 décadas em processo de guerra civil. Então, superar as chagas do imperialismo, do neocolonialismo imposto a esses países, ainda é uma questão. Não basta a conquista da libertação nacional, da liberdade política. Nós teremos governos estabelecidos, como o governo da África do Sul, que vão manter a segregação racial, onde a imensa maioria negra vai ser segregada, vai ser impedida de ter direitos políticos, direitos civis. E era considerada cidadã plena realmente só a minoria branca. Esse regime do apartheid, que desrespeitava todo tipo de direitos humanos proclamados pela ONU, era apoiado pelos Estados Unidos, dentro do contexto da Guerra Fria. Quando que ele acaba? Quando a Guerra Fria acaba, em 1991. Aí ele perde o apoio. E aí há todo o processo de transição para a democracia. E em 1994, Nelson Mandela, líder da luta contra o apartheid pela libertação da África do Sul, que passou mais de 20 anos preso, um preso político na África do Sul, se torna o primeiro presidente negro da África do Sul em 1994. Esse processo de descolonização ainda coloca questões para essas jovens nações. Como superar a desigualdade social? Como resolver os problemas de fome, doenças e guerras internas herdadas da época do imperialismo? O imperialismo é uma grande chaga que ainda hoje impõe aos povos que recentemente se tornaram livres situações muito graves para o seu desenvolvimento. Outra questão é o nacionalismo árabe, que surge em países como Egito, Iraque, Síria, e as questões árabe-israelenses, as guerras entre os povos árabes e Israel, a não constituição do Estado palestino. Israel se constitui em 1947, 48, mas o Estado palestino até hoje não foi constituído. É uma região conflagrada, tendo em vista as grandes reservas de petróleo. Então é alvo de disputa, tem região que é de influência russa, tem região que é de influência estadunidense, não é? Então, as ações imperialistas continuam a ocorrer na região. Exemplo claro é a chamada Primavera Árabe de 2011, né? Que na verdade eram interferências de potências imperialistas ocidentais sobre aqueles governos para tentar dominar o petróleo da região. Né? A guerra na Síria é um exemplo, a guerra no Iêmen é um exemplo, a guerra na Líbia é um exemplo. Pois bem, eu espero que tenham gostado. Boa sorte e até a próxima.